Pessoal, tudo bom? Bom dia a todos. É um prazer receber vocês aqui novamente. Então, vamos abrir agora o segundo dia, tá, do nosso workshop, do RIAC. Hoje a programação é um pouco diferente, né, do primeiro dia. A gente vai começar com uma apresentação de prova de conceito. Depois a gente vai partir para uma sessão técnica e durante a tarde tem a apresentação dos alunos, a minha pesquisa em 5 minutos. Então, convido vocês a participar desse segundo dia, tá? Essa primeira sessão vai ser provas de conceito, criação de base de conhecimento e consciência de contexto do usuário em dispositivos móveis. E para essa sessão eu chamo aqui para o palco Amparo, Alexandre e Sidolfo, do Instituto Eldorado. Oi. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo, né? Bom, esse aqui é o terceiro workshop, né, que nós estamos fazendo. Eu quero saber quem estava no segundo workshop aqui, do que estão presentes, né? O rapaz aqui, o pessoal lá atrás. Excelente. É bom que vocês tenham o delta, né, do progresso. E aí uma coisa interessante desse delta é que há um ano atrás a gente consegue ver a questão das facilidades que foram aparecendo para que a gente conseguisse implementar tanto provas de conceito como protótipos, até mesmo MVP nessa área aqui de assistentes em dispositivos móveis, né? E aí eu lembro que no ano passado, uma das dificuldades que eu tinha era o pré-processamento dos dados para poder fornecer essas informações para o assistente, né? Aí hoje eu chego lá no Gemini, coloco um PDF, ele já faz tudo por mim, eu não preciso mais pré-processar esses documentos, como antes, né? Como há um ano atrás, né? E aí a gente vai mostrar como essas facilidades elas nos tornam muito mais ágeis para que a gente consiga construir essas provas de conceito aqui, tá bom? Então, é para baixo, né? Essa aqui é a nossa equipe, tá? Ela teve uma mudança desde o início do RIAC. A principal mudança que nós temos hoje é a entrada do Adriano Cobra, né? Então o Cobra ele não fazia parte da gestão do RIAC em si. E aí teve uma mudança organizacional e o Cobra começou agora a ser o gerente de pesquisa e desenvolvimento, né? E aqui nós temos o Alexandre, que é o que está aqui na mesa, nós temos o Daniel, temos o Rafael, que está ali na plateia, a Amparo, que está aqui na mesa, o Felipe, o Saulo, que está ali, o Andrei, que está em casa, né? Ficou lá assistindo aula, né? Saudades da faculdade, né, pessoal? E aí tem aqui a Inara e eu, por último, aqui, né? Então, aqui é a nossa equipe do RIAC. E tem o Wilson também, que acabou de ser contratado e vai entrar na equipe, tá? Então, Oi? E o Fábio? Eu esqueci do Fábio. Perdão, Fábio. Sem notificação, por favor. Então, tem o Fábio, que é o nosso líder de projeto, né? O nosso gestor direto, né? Então, a gente se reporta a ele. É porque estava no canto aqui, Fábio, perdão. E aí, essa equipe aqui, ela tem um papel muito fundamental, tá? Então, a forma como essa equipe trabalhava anteriormente, ela mudou ao longo do tempo, né? Então, a gente tem uma proximidade muito grande com a Unicamp, e a Unicamp, ao longo do tempo, eles iam pesquisando e nós íamos implementando essas pesquisas, né? Mas só que aconteceu uma mudança que foi muito saudável para o projeto, que foi uma questão de que nós vamos pegar algumas demandas e nós vamos construir provas de conceito, tá? E essa mudança ela é muito recente, ela tem cerca de uns 4 meses, não é isso? Mais ou menos, né? E claro que todo o esforço anterior ele foi reaproveitado, sem sombra de dúvidas, tá bom? Então, esse é o contexto que a gente tá hoje. Então, a nossa equipe ela é focada em implementar, certo? Então, a gente pega os artigos que vocês encontram na internet e a primeira pergunta que eu faço, tem código-fonte? Se não tem, infelizmente, pessoal, não tem como repetir a pesquisa dos outros, né? Então, isso é uma coisa básica que a gente tem hoje aqui na área. Então, sem o código-fonte, eu não consigo implementar. Mas só que é uma coisa muito importante, né? Existem frameworks, conceitos, que faz parte da nossa implementação e que a gente precisa, de fato, implementar do zero. Eu vou mostrar para vocês um dos frameworks que a gente implementou do zero, que não tem nada pronto hoje, né, que possa estar disponível. Tá bom? E aí, qual é o contexto da nossa pesquisa, né? Então, o nosso grande objetivo aqui é ter interação com smartphones e essa interação ser muito personalizada em relação ao usuário, né? Então, eu quero entender quais são os hábitos desse usuário, eu quero entender quais são os comportamentos dele, eu quero entender quais são as preferências dele, e com essas informações eu conseguir fazer sugestões e tomar ações proativas, até mesmo antes de que essa ação seja feita pelo usuário, né? Então, vocês vão se surpreender a quantidade de informações que um smartphone pode trazer de vocês, tá? Talvez depois daqui vocês vão
vender todos os celulares para a gente não ficar rastreando vocês, tá certo? Mas, assim, é uma coisa absurda, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui as provas de conceito. Além disso, eu quero entender qual é o tom de voz do meu usuário. Eu quero entender se ele está cansado, se ele está chateado, se ele está estressado, se ele está apressado. E tudo isso a gente consegue fazer hoje com IA generativa, né? A gente consegue transcrever aquele áudio e a gente consegue ter métricas de emoções sobre aquele usuário. E, com isso, eu dou um tom muito mais personalizado. Se ele está apressado, eu não vou pedir para ele ter calma, né? Ninguém é apressado gosta de receber um pedido de calma. Não, tenha calma, não, relaxe, né? Não se preocupe não, né? Então, o nosso tom ele vai ser personalizado, tá bom? Um ecossistema conectado, integrado, né? Hoje todo mundo tem aqueles reloginhos de correr, né? Que medem lá quanto tempo você dormiu, né? Os seus batimentos. A gente conseguir conectar essas informações com o seu dispositivo móvel e a gente conseguir recomendar, fazer sugestões de saúde, nutrição, por exemplo, né? Então, uma das aplicações que a gente tem aqui é de saúde. Então, quando a gente perceber que você está gastando calorias correndo, você tirou uma foto do seu prato e a gente consegue fazer recomendações nutricionais para você, isso se torna muito mais integrado com sua vida, né? Não é uma coisa apartada, né? Como um modelo de predição de churn que não tem nada a ver com vocês, em teoria, mas não um relacionamento direto, né? Além disso, tem as integrações multimodais. Então, os usuários eles vão tanto nos comunicar com texto, áudio, imagens, vídeos, né? Todo tipo de informação que a gente tem hoje, né? Antes a gente só conseguia lidar com sensores, né? Dados numéricos, né? Então, a multimodalidade é essencial para que esses assistentes eles sejam, de fato, assistentes úteis, né? Então, eu não quero pegar meu celular e digitar para pesquisar alguma coisa. Eu quero pegar meu celular e eu não quero nem falar OK Google, né? Eu quero só falar o que eu quero pesquisar e ele tem que entender minha intenção. Esse é o mundo ideal que a gente procura ter aqui, tá bom? Outra coisa é o processamento local e autonomia. Então, eu quero que esses assistentes eles preservem a privacidade de vocês. Isso é muito importante, né? Eu não quero que seja invasivo, por exemplo. Então, o processamento local, esses modelos estarem no dispositivo móvel, é um dos desafios e uma das funcionalidades que a gente precisa entregar. Então, todo o processamento é local, os seus dados não saem do dispositivo. Tá? Eu quero autonomia também. Eu não quero que o meu modelo ele só funcione quando existir internet. Eu quero que ele funcione offline. Né? Se vocês estiverem lá no interior, o meu modelo, o meu assistente, né? o meu mecanismo, ele tem que continuar sugerindo, né? Porque senão ele fica uma solução parcial. E tem como fazer isso, tá? Principalmente com a solução do CST, né? Que ele funciona de forma offline. Tá? E aí, essa é a arquitetura que a gente está propondo em alto nível. Tá? Pensando no C4 Model, né? Que é a arquitetura open source que a gente usa, isso aqui é o que a gente está querendo entregar. Então, a gente tem vocês aqui, que são os usuários, vocês vão interagir. No nosso caso, é uma aplicação. Tá? Por que é uma aplicação? Porque eu não consigo mudar o kernel do Android. Né? E se eu não consigo mudar o kernel do Android, a única forma de eu fazer esse assistente funcionar é carregar ele dentro de um aplicativo. Tá? Então, se eu fosse o dono do kernel do Android, eu conseguiria fazer com que os modelos eles funcionassem a nível de hardware. Né? Então, as inferências seriam muito mais mágicas, né? Como o último palestrante ontem falou, que eu esqueci o nome dele. E aí, essa é uma das dificuldades que nós temos. Tá? Então, como a gente não tem acesso ao kernel do Android, a gente tem, mas a gente não consegue editar esse kernel e subir esse kernel no Samsung, por exemplo. Né? Não consegue subir esse kernel no Android. Ou na Motorola, por exemplo. Então, como nós não somos detentores, né, desses kernels e fazer as modificações para que eles acessem o hardware e as inferências sejam muito mais substanciais, por exemplo, se vocês pegaram o Samsung S24, vocês tirarem uma foto, a inferência, a otimização da imagem daquele vídeo é em tempo real. Mas por que eles fazem isso? Porque o kernel é deles. A inferência no hardware é muito mais simples. Tá? No nosso caso, nós temos essa limitação técnica. Então, nós criamos uma aplicação, um aplicativo, carregamos um modelo lá. E isso nos limita muito. Por quê? Porque o Android ele tem mecanismos, protocolos, que quando você pega 4 GB de RAM, ele mata seu processo. E esses modelos multimodais, por exemplo, eles querem muita RAM, eles querem muito processamento. Então, a gente tem que destilar esses modelos, quantizar esses modelos, para que eles funcionem. Tá? E os dados de entrada que vocês vão nos fornecer, tá, são os dados de sensores, localização, imagens, fotos que vocês vão tirar, áudio, transcrições,
que vocês vão falar, tá bom? E aqui, nesse bloquinho de inferência, vocês imaginem várias pipelines de modelos multimodais, né? Modelos que lidam com texto texto para áudio, texto para imagem, de texto para vídeo, né? Quando for possível. E todas as inferências, os resultados desses modelos, ele vai para uma base de conhecimento. Aqui não é necessariamente uma base de conhecimento. Por exemplo, dados tabulares, eles podem ficar num SQLite, por exemplo, num dado estruturado, né? Um SQL. Mas um conhecimento semântico, ele vai para um vector database. Então, aqui não é uma base de conhecimento única. São várias bases de conhecimento que elas devem conversar entre si. E essa base de conhecimento, ela vai ter o quê? Qual foi a tarefa que você fez? Qual foi a imagem, a foto que você tirou? Qual foi o vídeo que você gravou? Nós pegamos isso tudo, enviamos para o assistente cognitivo e nós temos alguns casos de uso aqui. Recomendar ações, conversar com você de forma conversacional e assim por diante. Tá? Então, isso aqui é a sugestão de arquitetura de alto nível que a gente propõe implementar nos próximos meses e anos. Tá? E aí, sobre a base de conhecimento, ela tem que ter algumas funcionalidades para que isso aconteça. Tá? A gente não quer um assistente que ele não tenha um conhecimento de fatos relevantes. Né? Tem muita coisa que a gente faz no nosso smartphone que ele é irrelevante para que eu dê uma sugestão para vocês. Concordam? Né? Eu não... Por exemplo, dependendo do caso, eu não quero saber quanto tempo você passa jogando lá Fallout Shelter, né, por exemplo. Uma coisa que eu quero que essa base de conhecimento me forneça é a linha temporal dos fatos, para que eu consiga construir uma linha temporal para você e, baseado nessa linha temporal, as sugestões e as ações elas são muito mais precisas. Tá? Eu preciso que essa base ela consiga guardar, manipular e resolver informações conflitantes. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, com o celular no bolso, e de repente o meu modelo de atividades ele reconhece que eu estou correndo, mas eu estava dentro de um auditório, agora está correndo. O que é que está acontecendo? Isso é uma coisa que é um pouco anômala, né? Então eu preciso que o meu assistente ele consiga entender esses casos anômalos e também conflitantes, para que quando eu for extrair a rotina de vocês, esses conflitos já estejam resolvidos. Tá? Eu não quero que no mesmo horário que você está na faculdade, você está lá na farmácia. Tem alguma coisa errada, né? Ou você esqueceu o celular, ou o meu sistema está errado, tá bom? Por exemplo, né, a gente estava falando sobre personalização. O fato de você vender seu celular já muda totalmente o perfil do usuário, né? Então, um assistente ele tem que ser capaz de lidar com esse tipo de situação, né? De você vender um celular, o outro usuário, ele conseguir entender. Né? O seu filho está com o seu celular, o comportamento é totalmente diferente. Do nada você se torna uma criança, né? Então, o assistente ele tem que estar prevendo esses tipos de casos, tá? Então, como é que ele lida com isso? É uma das coisas que a gente precisa resolver. Validar dados para considerar viés e aspectos culturais, tá bom? Essa questão aqui mesmo, por exemplo, eu sou do Nordeste, Mossoró, Rio Grande do Norte, né? Como vocês perceberam pelo o sotaquezinho aqui, né? Então, o meu aspecto cultural é totalmente diferente. Eu jamais vou sair para correr de meio-dia, lá em Mossoró, porque lá é 37 graus. Né? Então, eu tenho que lidar com esse tipo de situação. Então, o modelo federado aqui, ele tem que ter, quando ele receber as inferências de um modelo federado, ele tem que ter essa capacidade de lidar com esses aspectos culturais, por exemplo, tá? E com vieses também. Tá? Então, um estudante tem um viés de estar muito na faculdade. Né? Um profissional do mercado, ele está mais numa empresa. Então, tem alguns vieses aqui. Comunicação com LLMs e serviços provedores de LLMs. Né? Então, a gente precisa conectar a IA generativa. Né? Então, às vezes não. Na maioria dos casos, os LLMs é o que vai nos fornecer isso aqui e vocês vão entender como é que a gente está fazendo. Tá bom? E aí o assistente ele consegue extrair fatos relevantes, ele consegue raciocinar temporalmente, tá? Detectar e lidar com informações conflitantes e realizar consultas considerando viés e aspectos culturais. Tá bom? Então, as capacidades desse assistente, ele tem que ser capaz de coletar e processar as informações, ter aprendizado contínuo, raciocínio contextual, assistência proativa, interação natural. Então, eu quero que o meu assistente ele consiga fazer tudo isso dentro do dispositivo de forma eficiente e rápida. É um desafio tremendo, tá? É um desafio tremendo fazer isso, tá bom? No computador já é, né, pessoal? Eu vou fazer uma pergunta. Por que nós não temos assistentes em computador? Porque é um desafio tremendo, tá? E lá a gente tem recurso de sobra. Imagina isso no dispositivo móvel, tá? Então, se não aconteceu ainda, é porque tem uma questão técnica envolvida, tá bom? E aí, falando de desenvolvimento, para que aquela arquitetura, essa base de conhecimento e esse assistente aconteça,
Isso aqui foram alguns esforços que nós fizemos aí ao longo desses 4 meses e alguns deles ao longo dos anos, tá bom? E a gente vai apresentar para vocês a partir de agora. Eu vou deixar com o Amparo, que vai falar sobre a API de captura. Tá, bom dia. Bom, eu vou apresentar alguns módulos e algumas funcionalidades que a gente vem desenvolvendo. A API de coleta de captura de dados permite uma coleta eficiente e sincronizada de dados nos dispositivos Android. A gente implementou alguns dos sensores, acelerômetro, temperatura, giroscópio, luminosidade, campo magnético, proximidade. Esses já estavam implementados e estão funcionando e testando num projeto com a Unicamp da Meta 4. Mas, para nosso propósito, para nossa existência, a gente acrescentou câmera e áudio. Esses sensores seriam a entrada para nossos modelos multimodais. Então, a ideia é que essa API seja bem modular para que possa ser reaproveitada em outros projetos. Outra frente são os modelos LLM no Android. A gente está fazendo implementação e avaliação desses modelos. Bom, dentro desses modelos, a gente tem algumas funcionalidades, imagem, para reconhecimento de objetos, leitura de texto, bom, e muitas outras funcionalidades. Ontem, mesmo nas apresentações, a gente viu que na parte de imagem tem muita aplicação em muitos campos. Na parte de voz, então, também, por exemplo, comandos criados por voz, uma coisa bem legal para extrair informações do áudio. Então, por exemplo, está chovendo, no instante, no minuto 3 do áudio, o que estava acontecendo. E a partir do chat, a gente vai usar para permitir as conversas naturais com o usuário. Então, para lembretes, agendas, organização pessoal. Bom, então, implementar esses LLMs no Android tem infinitas vantagens, né? Então, por exemplo, para interação mais inteligente, contextual, para acessibilidade. Mas por que implementar eles localmente e não usar APIs, por exemplo, da Google, que já tem praticamente facilidade, é simplesmente você conectar, fazer uma função e chamar essa API, né? Porque a gente precisa maior privacidade, menor envio de dados para o servidor, também o funcionamento offline, né? Não depender da internet. E também permitir funcionar em áreas remotas. Também como menor latência. Bom, essa menor latência também vai depender um pouco da capacidade do dispositivo, né? Mas também precisa mais controle. Você escolhe um modelo, a versão, e personaliza do jeito que você quiser. Essas seriam uma das grandes vantagens. A outra seria a economia. A maioria das APIs tem custo. Aí você não pagaria nada, né? Mas também tem muitos desafios. E dentro desses grandes desafios está a alta capacidade de processamento de memória. Então, dificilmente um LLM vai rodar em um dispositivo de baixa gama. Outro desafio seria o consumo de energia, né? Então, impacta bastante no consumo da bateria. Os tamanhos do modelo também, os LLMs são muito grandes, então a gente precisa avaliar técnicas de compressão desses modelos. E a outra também é a infraestrutura e compatibilidade. Android não está preparado para dispositivos LLM ainda. E também a parte de documentação, a parte das bibliotecas, não tem muita informação. Para Python a gente encontra muita coisa, mas para Android já é um pouco mais complexo. Bom, então, eu vou apresentar a metodologia que a gente seguiu. A gente fez algumas pesquisas dos frameworks, alguns frameworks que a gente poderia usar no Android. Tem TF-Lite, ONX, bom, o Llama CPP, que roda com C++, entre outros. Então, a primeira coisa que a gente fez foi explorar todos os frameworks que a gente poderia utilizar. Depois chegou a partir de testes de inferência, avaliar esses frameworks, e aí a gente avaliou a performance
tinha alguns frameworks que nem sequer rodavam, né? Já crashavam na hora. A gente fez seleção dos frameworks, dos modelos também, porque uns modelos funcionavam muito melhor do que outros. E, com base a isso, a gente está implementando serviços, modelos, serviços desses modelos que sejam reutilizáveis, que a gente possa usar em diferentes projetos com muita facilidade. Paralelo a isso, a gente também está trabalhando com um framework de avaliação. Então, como é para português, a gente tem que ser bem específico e tem que ter métricas específicas, né? Por exemplo, o sotaque. É diferente uma pessoa de Minas a uma pessoa de São Paulo. Então, a gente está trabalhando nessa parte de avaliação. A mesma coisa para a imagem. E a gente também pesquisou algumas ferramentas, está trabalhando com umas ferramentas de avaliação específicas para o LLM, então, para avaliar a alucinação e coisas inerentes aos LLMs. Bom, então, aqui temos um exemplo de multimodal de imagem para texto. Onde a entrada é uma imagem e uma pergunta sobre a imagem. Então, eu aí estou passando a imagem. E aí eu pergunto, o que está descrito nessa imagem? E ele dá um texto. Então, esse framework da Alibaba, a gente acabou selecionando ele porque ele permite ajuste de novos modelos e a inferência dele é muito rápida. Essa é uma tela do assistente de rotina. Aí a gente pode analisar, usar ele como analisador nutricional. A gente passa a imagem, pode ser da câmera ou da galeria, e ele analisa os ingredientes, né? Então ele passa, esses são os ingredientes que você usou. Ele também, a gente colocou para analisar calorias. Ele é também bem legal porque pode ver se a comida tem glúten. Muitas pessoas são alérgicas no glúten. Então, tem bastantes aplicações. A gente avaliou de forma bem geral, bem básica, mas o próximo passo é ter uma base de dados e fazer uma análise bem mais robusta. Bom, outra aplicação por exemplo, eu tiro uma foto da academia, né? Então, do horário da academia. Aí, então, o usuário tira a foto, carrega da galeria, e aí você pode perguntar, por exemplo, hoje tem aula hoje na academia, bom, quais horários? Então, ele pega a imagem, se vocês veem, ele gera o texto sobre os horários e faz a pergunta. Nessa parte, a gente também ainda não avaliou, está no processo de avaliação. Sim, essa opção tem muitas aplicações. A gente não só pode usar para a parte de esporte, senão múltiplas aplicações. É um botão global que permite fazer perguntas e respostas. Outra aplicação seria para procurar lugares próximos, dependendo da localização. Então, eu falo restaurante esperto, por exemplo. Então, ele vai lá, pega a latitude e a longitude, com base nisso, pega uma API e gera um mapa, gera a imagem. E com a imagem, ele dá a lista do restaurante esperto, né? Então, aí, qual seria a diferença entre usar uma API normal da Google, que você pode personalizar? Eu quero dos restaurantes japoneses perto, por exemplo. Ele já identifica quais são os meus gostos e ele já dá baseado no que eu quero. Bom, de áudio para texto, a gente trabalhou em duas modalidades. A mesma de pergunta e resposta e na parte de transcrição. Para a parte de pergunta e resposta, é o mesmo. Eu passo o áudio e a pergunta e ele faz uma resposta em texto. Então, aqui vamos ver um exemplo de um áudio que eu peguei de um dataset Cora, que é o dataset brasileiro. Aí eu pergunto quantos banheiros tem. No áudio ele fala que tem 2 banheiros e eu vou pôr aqui. Tem a cantina para quem quiser comprar. Tem 2 banheiros.
Isso. Então, eu perguntei quantos banheiros tem, ele já responde. Então, eu acho que é uma coisa bem legal. Bom, no assistente, a gente também está usando para transcrição de áudio. Vocês vão ver que ele é um pouco lento, mas porque a gente está usando o Whisper, que já é um modelo dentro do Android, né? Então, se a velocidade talvez não é tão rápida como a API do Google, mas a gente tem a vantagem que está dentro do Android. Bom, e até ele consegue entender meu portunhol. Lista os eventos de hoje. Então, a gente usaria nesse caso, né, para transcrição. A desvantagem dele é que ele não responderia perguntas diretamente como o anterior exemplo. Bom, o outro que a gente usou seria de texto para texto, que é o famoso chat que a gente conhece normal, só que já implementado dentro do Android, né? A gente testou de texto para texto, tem muitos mais frameworks, tem muito mais documentação. Mas a gente gostou muito do Llama CPP, porque ele também permite integrar muitos outros modelos e ele tem alta compatibilidade com modelos em formato GGUF, que a maioria estão trabalhando. Bom. Outra frente que a gente trabalhou foi a parte do Hugging no Android. Então, o sistema Hug, ele permite a recuperação de dados de documentos, como de calendários, documentos em todo tipo, PDF, Word, entre outros. E aí, ele funciona assim, em duas fases. Primeiro, a preparação dos dados, a gente pega os documentos, Word, PDF, textos, vídeos, e a gente faz o split desses documentos, gera os embeddings dos dados e passa eles para o vector, para o banco de dados vectorial. Quando o usuário faz a pergunta, ele gera os embeddings, faz o cálculo de similaridade, aí gera algum contexto e passa para um LLM para ele já dar uma resposta uma resposta final para o usuário. Bom, dentro do Hug, dentro do Android, a gente usou algumas tecnologias, o Objectbox como banco de dados. Dentro do modelos embeddings, a gente também está implementando alguns modelos já locais, mas para a parte de modelo de geração, nesse caso, a gente está usando o Gemini, mas com a opção de, quando finalizar os modelos que a gente está fazendo serviços, fazer a integração. Bom, aí temos um exemplo de fluxo de armazenamento. A gente tem PDF, ele é bem rápido, tem PDFs e tem Word. Nesse caso, a gente coloca de receita médica e de uns exames. E aí, a ideia é que ele faça a extração e divisão de texto, gera os embeddings e armazene no banco de dados local. Já quando os documentos estão armazenados, a gente já vem no processo de recuperação. No processo de recuperação, eu faço uma pergunta. Então, qual foi a última receita médica que eu recebi? Me mostra os eventos do próximo fim de semana. Qual foi o meu último dia de exame de sangue? Então, ele faz a consulta e, dentro desse contexto, pega os melhores... o melhor texto e ele adequa o texto. Então, por exemplo, aí eu falo, quando foi a minha próxima consulta, baseado nos documentos que eu já passei. E aí ele já dá a data da próxima consulta. Outra frente que a gente abordou foi os agentes baseados em LLMs. Então, a ideia é construir um sistema multiagente que seja inteligente. Bom, basicamente, um agente ele tem 4 características. O cérebro, quem faz todo o coordenador.
O de planejamento, que auxilia no agente no planejamento de ações futuras, e a memória, que é quem gerencia os comportamentos passados do agente. Bom, a gente fez um teste. O que a gente tem feito até agora é desenvolver um sistema multiagente que suporte algumas coisas como modalidade, interagir por voz também e entender imagens. Esse é nosso fluxo. Então, por exemplo, o usuário faz uma pergunta, então ele identifica, tá, é uma pergunta. Então, ele vai lá, procura no banco de dados, e aqui o orquestrador fala, tá, bom, o que eu vou responder? Tem alucinação? Tem algum tipo de conflito? E depende disso, gera outra resposta e uma resposta para o usuário. Mas se fosse, por exemplo, o usuário falar, amanhã vou fazer exercício às 8 da manhã, aí ele fala, tá, então você tem que salvar. Aí vai lá no banco de dados, atualiza o banco de dados e também fala para o usuário, tá tudo bem, aqui está a resposta, eu salvei os dados. Bom, aqui temos alguns exemplos. Então, o agente, ele permite também a completude. Então, se eu só falo, vou caminhar, então, vou caminhar quando? Então, ele já está preparado para falar, bom, preciso mais informações, vai caminhar o que dia, bom, ele pergunta mais informações. Também preferências. Eu, por exemplo, falei para ele, a comida colombiana é uma delícia. Ele já salva que eu gosto muito da comida colombiana, mas também ele fala assim, olha, mas delícia pode ser delícia para umas pessoas, pode ser delícia para outras. Então, ele já faz esse análise de viés cultural. Também verifica conflitos. Então, por exemplo, eu falo, tenho reuniões às 10 e, por exemplo, às 10h30 tenho natação. Ele fala, tá, legal que você tem isso, mas está tendo um conflito. Você me especifica horários, ou ajusta, depende do que veja, se realmente são esses horários os que você tem. Então, ele sabe identificar conflitos entre horários. Por exemplo, eu falo temperatura agora, ele especifica a temperatura atual. Eu falo, qual dia hoje? Ele especifica o dia de hoje. Ele também, por exemplo, fala, lembra de beber 3 copos de água todos os dias. E aí ele já vai e salva no banco de dados e todos os dias ele dá o lembrete que eu tenho que tomar água. Bom, esses são alguns dos módulos, das utilidades que eu apresentei, mas o assistente de rotina diária não é só isso. Para arquitetar, para organizar ele, para estruturar ele, precisa de uma arquitetura um pouco mais complexa, né? Então, que aí o Sidolfo vai apresentar agora. Bom, pessoal, mais uma vez aqui, né? E aqui, qual foi o grande objetivo, né? Existem algumas formas da gente construir esses agentes, tá? E uma das formas é a gente usar memória, ferramentas, consultar APIs, né? Essa é uma forma, é um tipo de paradigma de construção de assistentes e agentes baseados em linguagem, tá? Existem outras, por exemplo, que é o CST, né? Que é o nosso toolkit aqui para construir arquiteturas cognitivas. E existe esse framework, que é o Koala, que é ele recupera princípios, conceitos de arquiteturas clássicas, de arquiteturas cognitivas clássicas, e tenta colocar isso para os agentes baseados em linguagem, tá? E aí, se isso aqui fosse um pão francês, ele estaria quentinho, né? Porque eu terminei de implementar ele sexta-feira passada para apresentar para vocês, né? Então, só me custou a alma, tá certo? Só isso mesmo, tá? Então, eu vou apresentar para vocês o que é o Koala, esse framework aqui, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode tirar proveito dele, tá? Lembrando, ele não tem implementação de código, tá? Ele é um framework conceitual. Você lê o artigo, ele diz como é que tem que ser, e você se vira para desenvolver, tá bom? Isso aqui é algo novo, de fato, tá certo? O que é o Koala, tá? O Koala, ele é um framework conceitual
que ele tenta estruturar os agentes baseados em linguagem para que ele use conceitos de arquiteturas cognitivas, né? E ele, para isso acontecer, ele usa alguns conceitos, que é um sistema modular de memória, que é o conceito de memória de trabalho e memória de longo prazo, né? Que são 3, que é a episódica, para guardar as experiências, semântica, conhecimento factual, e a procedural, que são habilidades e códigos, caso o seu agente execute código, tá bom? E outra coisa que ele tem dentro dele, da arquitetura dele, são os espaços de ações, que são ações externas, que eu interajo com o usuário, ou então com a internet, por exemplo, né? Ou com o dispositivo móvel, tá? E ações internas, que eu faço recuperação da memória, faço raciocínio e aprendo com o que eu estou fazendo quando eu interajo com o usuário, tá bom? E ele tem um processo de decisão, que é um ciclo iterativo, que ele propõe uma ação, ele avalia aquela ação, ele executa para saber se vai funcionar e ele calcula um score para saber se aquilo é realmente útil para o usuário ou não, tá? E isso aqui é uma diferença tremenda em relação aos agentes só baseados em linguagem. Claro que hoje a gente começou com o Chain of Thought, aí depois veio o Reflection, e aí por diante. São essas técnicas de prompt que a gente utiliza para que o agente ele consiga nos dar uma resposta que seja de fato útil, né? Mas, por exemplo, em um cenário de longo prazo, o Chain of Thought ele quebra, né? Porque o Chain of Thought ele tem conceitualmente, ele só consegue me resolver tarefas que têm um passo a passo bem definido. Se aquela tarefa ela é complexa e não tem um passo a passo bem definido, por exemplo, fazer ciência de dados, não tem um passo a passo bem definido. Eu vou lá, eu estou fazendo análise exploratória de dados, depois eu faço uma engenharia de features, eu percebo que meu modelo é ruim, volto para o começo, então não tem uma sequência, uma cadeia de pensamentos aqui. Então é uma atividade complexa, tá? Ou seja, eu dou uma sugestão para o usuário hoje, daqui a um mês meu usuário muda o comportamento. Eu quero que no longo prazo o meu assistente ele seja capaz de ser útil também, tá? Então, essas técnicas de prompt, esses templates de prompt que são utilizados hoje para construir esses agentes de linguagem, eles quebram no longo prazo. Sempre quebram, tá? Sempre. Isso é fato, já é comprovado, é experimento, tá? E aí, o Koala ele faz isso, tá? Ele tenta sistematizar para que esses agentes de linguagem, eles usem esses conceitos de arquiteturas cognitivas que resolvem esses problemas, tá? Então, eu quero que o meu assistente, ele consiga me explicar porque ele está me sugerindo aquilo para que eu consiga auditar. Eu quero que ele consiga conversar comigo a longo prazo, ele não perca o conhecimento dele no longo prazo, tá bom? E aí, a arquitetura do Koala é isso aqui, tá? Nós temos uma memória de trabalho, que é onde acontece o reasoning aqui, tá? Então, pensando no caso de uso conversacional, a memória de trabalho, ela teria o quê? Teria o chat conversacional, o histórico de conversas e a minha pergunta atual ou instrução atual. Tá? E aqui eu faria o reasoning para resolver o objetivo do usuário. Né? E aí, a minha memória de trabalho ela se comunica com memória episódica aqui, através de recuperação e aprendizado, com a minha memória semântica e com a minha memória procedural e o meu processo de decisão. Tá bom? A minha memória episódica é o quê? Eu conversei com esse assistente hoje e a gente concluiu um ciclo de conversa. Se for relevante, ele vai lá para a memória episódica. Tá? O meu assistente ele sabe como é que eu me comporto, ele sabe quais são os meus gostos. Isso fica guardado onde? Memória semântica. Tá? A procedural é tudo o que o meu assistente consegue fazer. Ele consegue agendar, ele consegue mandar e-mail, ele consegue transcrever meu áudio, é tudo o que ele consegue realizar. Tá? E o processo de decisão eu tenho um objetivo do usuário para resolver. Eu sei o que ele gosta, eu sei o que eu já fiz com ele, eu sei o que eu sei fazer. Qual vai ser o meu processo de decisão aqui? Tá? Então, o processo de decisão ele é essencial para que a gente consiga fazer com que esses agentes sejam muito mais úteis. Tá? E aí, uma forma dele fazer essa decisão aqui é através do planning. Tá? Ele propõe ações, avalia as ações e seleciona uma ação. E depois ele executa, e depois ele volta. Tá? E aí, esse assistente ele consegue se comunicar com o mundo através de uma ação das observações do mundo e as ações externas. Né? Que no caso aqui é conversar comigo, navegar na internet e assim por diante. Tá bom? Mas só, pessoal, que nem tudo são flores, né? E aí eu tenho que ser bem honesto com vocês. O Koala, se comparado, por exemplo, ao CST que a gente tem, ele é muito menos maduro. Tá? Muito menos maduro mesmo, certo? Primeiro, porque ele é
ele tem uma ênfase muito forte em texto. O que é que isso significa? Quando eu tenho ênfase forte em texto, minha arquitetura cognitiva, em conceito, ela lida com dados perceptuais, ou seja, o meu assistente está rodando, então ele tem que perceber imagem, vídeo, tudo isso, né? Então, quando eu trago isso de vídeo e imagem e levo para texto, eu perco algumas noções do ambiente de fato, tá? Então, isso é uma das críticas ao Koala, por ele ser baseado em texto. Claro, nós temos VLMs, que eles lidam com imagem, lidam com texto e tal. Mas, mesmo assim, a gente tem perda de informações aqui, tá? O CST, por exemplo, ele tem um coder que ele tem coders específicos para dados visuais, específicos para dados do tipo de maneira de dados, né? Então, ele não tem essa perda aqui. Então, ele é um pouco mais agnóstico, tá? Então, a gente perde informação, a ineficiência em ambientes de riscos, por exemplo, saúde, né? Fazer uma cirurgia que precisa de imagem e de texto. Então, imagem e vídeo, desculpa. Tá? Então, ele tem esse problema, tá? Porque a informação interna dele, a comunicação, o fluxo de dados é totalmente textual, né? Por isso que é um agente de linguagem, né? Tá bom? Mas isso é resolvível, tá? Não tem, tudo tem solução, né? E se não tem é porque não é problema. Tá bom? Outra coisa é que ele é ambíguo em relação às ações internas e externas. Eu vou explicar para vocês, porque isso aqui é uma coisa que eu só percebi depois, e aí eu vi que na literatura já tinha observado, né? Ó, se eu vier aqui, ó, nessa ação externa, e eu consulto uma API da Wikipedia, por exemplo. A API da Wikipedia é uma base de conhecimento, correto? E meu assistente ele pode consultar essa API. Mas a API da Wikipedia pode ser uma memória semântica estática. Ou seja, o conceito de ação externa e ações internas aqui de recuperação, ele não é muito objetivo, ele não é muito 880, né? Então, existe uma certa ambiguidade. Por que eu vou consultar a API numa ação externa se eu posso ter numa memória semântica? Qual a diferença desse retrieval para essa ação de consultar uma API? Né? Então, isso é um problema, tá bom? Fica ambíguo, né? Na implementação, quando você começa a fazer, isso de fato fica ambíguo. Ora, porque eu quero que ele execute uma consulta na API se eu posso só consultar minha memória semântica? E quando você vai implementar, você fica... Qual é o melhor ponto aqui, né? Isso aqui é uma coisa que eu passei na prática quando estava implementando, né? Será que eu boto isso aqui como ação externa? Eu coloco isso como uma memória semântica, né? E aí vai depender do caso de uso, obviamente. Tá bom? Outro problema é o risco de segurança, tá? O que é que acontece aqui? Nessa etapa aqui do planning, ele avalia, certo? Essa avaliação, muitas vezes, é executar a ação. E quando ele executa a ação, se a ação quebrou, aquele planejamento eu não vou usar. Então, eu gero outra proposta. E eu executo, se quebrou, eu gero outra proposta. O que é que acontece aqui? Existe um risco desse agente ele gerar código que vai quebrar o seu sistema. Isso é muito comum, tá? Eu não sei se vocês já usaram um cursor, que é o VS Code com inteligência artificial, né? O cursor, quando você vai usando ele, ao longo do tempo, ele quebra. O que é que acontece? Ele começa a mudar seu código e ele percebe que ele cometeu um erro de codificação. Ele mesmo ele consegue avaliar isso. Ou seja, ele tem essa questão do avaliar. Antes dele gerar o código final que você recebe naquele chatzinho do lado ali, ele executou o código, ele passou por uma análise estática para que você não use o código que quebra na sua solução. Né? Então, isso aqui tem um risco. Tá? Se aqui tem um risco, o cursor também tem esse risco. Tá bom? Então, esse é um dos problemas, dos riscos que a gente tem com esse tipo de solução de decisão. Tá bom? E aqui é exatamente o que eu estou falando, né? Mecanismos formais de verificação. Tá bom? Então, aqui, nessa solução do Koala, ele espera que o sistema lide com esse problema. Mas nem todo sistema lida com esse problema. Na verdade, quase nenhum. Tá bom? Nem a gente coloca, né, análise estática no nosso código. Quem é que faz isso aqui? Só para eu ter uma noção. Quem codifica? Que é isso? Ah, o rapaz ali. Parabéns, viu? Muito bom. Né? Nem a gente faz isso, né? Tipagem, analisar tipagem, é uma coisa básica de engenharia de software, né? Então, imagina um agente desse. Né? Escalabilidade com relação aos LLMs, né? O que é que acontece aqui? Quando a gente volta aqui na arquitetura, qual é a grande pegada? Galera, a nossa arquitetura do Koala, ele vai integrar os LLMs para que a gente consiga resolver um monte de problemas que a IA simbólica ainda não conseguiu resolver, tá? Mas a IA simbólica resolve casos também, tá, pessoal? Não estou dizendo que não resolve, não. Mas
Como eu estou usando LLMs, existem alguns módulos aqui que eles vão ficar obsoletos. Hoje a gente tem o GPT-4 que ele faz reasoning, né? Então, por que é que eu tenho que ter uma ação interna de reasoning, se o meu GPT-4 ele já faz isso? Compreende? Por que é que eu tenho que ter isso? Por que é que eu tenho que ter um passe aqui, ó? Se o meu Gemini ele já faz o passe do meu documento, do meu PDF. Então, a arquitetura do Koala, ele tem essa crítica, né? Galera, beleza, vocês estão colocando isso aqui, mas com o tempo os LLMs vão ficar tão poderosos, tão mais úteis, que talvez algumas ações aqui não sejam mais interessantes, tá? Claro, né, ter o controle é muito melhor do que delegar a tarefa, né? Em algumas situações. Então, essa é uma das críticas ao Koala, tá bom? É que a escalabilidade dos avanços dos LLMs vai fazer com que algumas ações, a arquitetura dele fique obsoleta. E, de fato, fica, tá bom? Outra coisa é a falta de protocolo para aprendizado contínuo. Isso aqui é uma coisa que eu estou batendo cabeça e eu não resolvi. Vou ser bem sincero para vocês. Hoje, como é que eu faço? Quando eu termino de conversar com o meu assistente, com o meu agente, eu guardo tudo na memória semântica ou na memória procedural, quando existe alguma tarefa nova, né? Isso não é bom. Por que não é bom? Porque eu não quero guardar tudo. Nem tudo é bom para guardar, certo? Se isso fosse bom, já tinha resolvido o problema. Aqui, a gente não tem um mecanismo que resolve essa questão do aprendizado contínuo. Eu não sei o que eu vou guardar, eu não sei como eu vou guardar, eu não sei o que de fato é útil, relevante para guardar. Tá? Então, é uma coisa que está um problema em aberto também na minha solução, tá bom? O desaprendizado, tá certo? Isso aqui é uma coisa... Eu vou mostrar para vocês... O que eu vou mostrar para vocês aqui, eu nem limpei para vocês verem como isso aqui é um problema, tá bom? O que é que acontece no desaprendizado? Quando eu começo a conversar com o meu assistente, que tem essa arquitetura aqui do Koala, ele começa a entender quais foram as minhas perguntas. Ele começa a entender quais foram as requisições que eu fiz a ele. Ele consegue inferir as minhas intenções. E ele guarda isso na memória episódica. Ele tem essas experiências guardadas. Quando eu quero fazer a mesma pergunta e eu espero um resultado diferente, porque eu quero fazer de forma diferente, ele não consegue fazer. Porque ele já aprendeu na minha memória episódica que aquela inferência de intenção já tem uma solução pronta e ele só recupera na memória procedural. Isso é um problema, porque eu não consigo ter resultados diferentes para uma mesma pergunta. Certo? Então, eu tenho que fazer com que ele desaprenda o que ele aprendeu. Tá bom? Eu digo, cara, beleza, tu é bom em fazer isso aqui, mas vamos lá, vamos fazer diferente? Né? O bicho é teimoso. Ele não consegue me dar outra resposta. Né? Isso aqui é um problema. Tá? Então, espera aí que o pessoal da Sandra me auxilie no desaprendizado aí. E aí, o que acontece? Nós não conseguimos ter resultados diferentes. Né? Desconsideração de aspectos éticos e sociais. De fato, não é uma preocupação do Koala, eles nem citam isso. E por eles não citarem, e eu implementei o Koala, o meu também não tem, tá bom? E aí, mais uma vez, o pessoal da Sandra vai me ajudar aqui também, né? E outro problema é a interoperabilidade limitada com arquiteturas clássicas. Ontem, à noite, né, eu peguei o código do CST para dar uma olhada e comparar com a arquitetura do Koala. Cara, assim, é totalmente diferente. Na verdade, o Koala, o CST, ele nos dá muito mais ganho quando eu trago para o Koala do que o contrário. Porque o CST ele funciona com codelets, né? E aí os codelets eles são paralelos, são distribuídos, e eles funcionam offline. Né? Então, depois que ele começa a rodar, ele sequencialmente ali, durante o tempo, os codelets continuam rodando. Aqui não, aqui eu tenho uma dependência absurda de LLMs. Então, eu tenho que ter aquele negócio embarcado ali, que quando a gente viu aqui na apresentação do Amparo, tem um LLM que é de 8.5 GB, ou eu tenho que ter uma solução mais viável, que no caso seria os codelets do CST. Né? E aqui, como vocês podem ver... Opa, peraí, tenha calma. Ó, aqui, como vocês podem ver, não tem... O CST ele tem um workspace global, né? Então, ele consegue me dizer quais são as ações que eu tenho que escolher agora, baseado no que está acontecendo. Né? E ele vai aprendendo, ele faz uma coalizão de conhecimento. Né? Então, à medida que ele vai rodando, ele vai entendendo o que precisa ser feito. Certo? E ele consegue escolher as melhores ações para determinada situação. Aqui não tem isso. Tá bom? Aqui não tem isso. Então é um problema, né? Que a gente tem ganho se a gente conseguir trazer lá do CST, por exemplo, que é o Global Workspace. Beleza? Então tem essa questão aqui da interoperabilidade limitada, né? E claro, ele não tem IA simbólica. Então, IA simbólica ela resolve muitos problemas, tá? Por exemplo, em problemas estruturados como xadrez, talvez ela seja uma solução melhor do que um LLM.
tá bom? Muito melhor, por sinal, tá certo? E aí, seguindo aqui para a arquitetura, e aí uma coisa importante, que nem o Guilherme falou ontem, né? Às vezes a gente começa a fazer as coisas, a gente sabe usar, mas quando vai para implementar, você começa a implementar um framework como esse, e aí você dá um Python app.py para rodar o assistente, o negócio cresce, o seu computador trava e você não sabe o que está acontecendo, né? Mas aqui, cada bloquinho desse, ele tem uma história por trás, que quem pagou foi minha alma, como eu falei para vocês. E aí, uma das coisas que a gente implementou, que não está previsto no CST, é o sistema de eventos. Tá bom? Por que esse sistema de eventos é importante? Porque eu quero que o meu assistente ele entenda que existem eventos que são mais importantes do que outros. Ou então ações que são mais importantes do que outras. Por exemplo, um caso biológico, né? Botar a mão no fogo, retirar a mão é mais importante do que eu piscar o olho, né? Ou então fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero tirar a mão do fogo antes que eu queime a mão no fogo, né? Então, esse evento de identificar que minha mão vai queimar, ele tem que ter um nível de prioridade crítica. Então, quando eu não tenho um sistema que consegue avaliar esses eventos que são críticos, eu perco essa capacidade. Então, quando o usuário está usando o dispositivo, vai existir ações que são mais críticas e relevantes do que outras, tá? Então, quando eu comecei a implementar, era tudo serial, né? E eu não tinha me dado conta de que isso era um problema. E aí eu implementei um sistema de eventos muito baseado no NS3, que foi um software que eu usei muito durante a graduação. E aí eu fui lá, fui ver as referências e consegui implementar. Então, nosso sistema de eventos aqui é baseado em publicação e subscrição. Todos os componentes do assistente cognitivo, eles se inscrevem num barramento de eventos. Ou seja, eles estão desacoplados. Porque outro problema que eu tinha era, se eu estou usando a memória de trabalho, eu tenho que dizer para a minha memória episódica, semântica, que eu vou usar ela. Então, eu tinha que setar. Então, eu ficava rígido, né? Então, eu não queria isso. Foi um problema que eu tive também. Porque, às vezes, eu queria a memória semântica primeiro do que um episódio, e eu não conseguia fazer isso, porque eu tinha uma sequência de passos para executar. E aí, o sistema de eventos aqui foi a solução para o problema, tá bom? E aí, como é que ele faz? Todos os componentes ficam no barramento com o ouvidozinho lá, escutando. Os eventos vão acontecendo, por exemplo, um novo turno de conversa, uma pergunta do usuário, uma intenção foi inferida, e esses eventos caem no barramento. Tá? Esse barramento, a memória de trabalho ela está escutando, a memória episódica ela está escutando, o meu processo de decisão está escutando. Então, quando o evento tem alguma característica que compete à memória semântica, por exemplo, ela vai lá e só pega o evento. Ou seja, eu não preciso desligar e ligar, como era a solução inicial, tá bom? Outra coisa era, essa questão do desligar e ligar. Outra coisa era, eu não sabia quando ligar e desligar as memórias que tinham lá. E aí eu tive que criar um ciclo de vida, tá? Então, eu ligo minha memória de semântica no início de tudo, né? Vou mostrar. E aí, o meu sistema de ciclo de vida dos componentes é quem lida com isso. Eu não me preocupo mais com isso, tá? E aí, outra coisa que foi importante foi a camada de interface, tá? Quando eu comecei a implementar isso aqui, tudo estava interligado um no outro, né? Não tinha essa camada de interface aqui. Essa camada de interface é importante para que eu construa contratos de dados. A minha memória de trabalho, ela espera um tipo de dado diferente da minha memória episódica. Tá? Então, quando eu tenho uma interface implementada, aqui é Design Patterns, né? Então, a gente está usando o conceito padrão dos livros de Design Patterns aqui, tá bom? Então, quando eu tenho um contrato de dados específicos para cada memória, eu não tenho confusão para onde eu envio. A memória vai receber exatamente o que ela precisa receber, tá bom? Isso aqui resolveu um monte de log vermelho que eu tenho na minha linha de comando, tá bom? E demorei para perceber isso aqui também. E aqui, tá pequeno, pessoal? Dá para vocês verem aí? Tá pequenininho, né? Peço perdão, desde já. Mas tem outra aqui melhor que dá para a gente entender. Eu botei só para testar, porque lá tem mais detalhe. Mas como é que funciona? Ó? Vamos pensar no caso de uso conversacional, tá bom? O usuário vem aqui, ó, manda um texto, uma conversa. Isso vai para a memória de trabalho, ou seja, ele tem a minha pergunta atual, ele tem o meu histórico de conversa, se ele existir, certo? E ele vai tentar inferir qual é a minha intenção, tá bom? E a memória de trabalho, ele está inscrita aqui no meu barramento de eventos, beleza? Quando ele inferir a minha intenção, o que é que ele vai fazer? Ele tem que tomar uma ação, ou me perguntar mais, ou executar alguma coisa, correto? E aí ele entra no processo de decisão. O processo de decisão é gerar a proposta, avaliar a proposta e executar a proposta, certo?
e aí ele executa uma ação baseada na melhor proposta. Quando termina esse ciclo, ele vai olhar e vai entender, eu preciso guardar essa nova experiência, eu mando para a memória episódica. Eu preciso guardar esse novo procedimento que eu acabei de executar, eu mando para a memória procedural. Eu preciso... qual é a outra? Memória episódica, semântica? Vocês entenderam a lógica, né? E aí eu atualizo o aprendizado. E uma coisa, cara, que quando eu comecei a estudar as arquiteturas cognitivas, que não entrava na minha cabeça, era o danado, o que danado era aprendizado. O que danado era retrieval aqui, né? E aí, quando a gente transforma isso em estruturas de dados, aprender a escrever na memória, certo? Recuperar é o quê? Ler da memória. Aí, nego velho, ficou tudo mais fácil, muito mais fácil. Quando eu entendi que essas ações era ler e escrever de uma memória persistente ou volátil, por exemplo, né? Porque a memória de trabalho é volátil, ela só existe durante a execução. Depois ela vai embora, né? Não guarda nada. Depois que eu aprendi isso aqui, ficou tudo muito mais simples, né? Então, às vezes, quando eu estou lendo os artigos lá do pessoal do CST, eu fico, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo da minha vida, né? Como é que eu vou transformar isso em código, né? Então, meu Deus, aí comecei a entender que atualizar o aprendizado é, de fato, escrever na memória. Ler é, de fato, recuperar é, de fato, ler, tá? Então, quando vocês forem implementar lá as arquiteturas cognitivas, já usem aí, né? Já ganharam uma mentoria gratuita, né? E aí o que eu faço, quando eu vou atualizar o aprendizado, eu acesso essas memórias, essas memórias vão estar num barramento, escutando os eventos que vão acontecendo, né? Tá bom? Tem lá no CST, não sei se é no CST, mas tem lá a questão de motivação. Como é que você implementa motivação? Entendeu? Motivação, se você tem motivação, você tem ideias, você tem convicções, né? Que você motiva isso. Como é que eu faço o danado do meu código entender o que é uma motivação? Né? Não é uma coisa simples, né? A curva de aprendizado é grande aqui, tá bom? Então aqui é o processo que ele segue, ó, tá? Ele faz uma análise da conversa, que é aqui na memória de trabalho, tá bom? E aí ele infere a minha intenção, e aí ele consulta as memórias para saber se aquela intenção já tem uma solução pronta, tá bom? Se não tiver, ele executa, ele propõe e executa, tá certo? Aqui é a etapa 1, né? Aí a etapa 2, imagine que isso aqui é uma pipeline, tá bom? E aí ele vai gerar aqui um contexto enriquecido, quando existir, na memória semântica ou procedural, tá bom? E aí tem um ciclo de decisão, gerar a proposta, avaliar a proposta, selecionar a proposta e executar. Outro problema que eu tive, que o Koala não me deu a solução. Como é que eu sei que a minha execução de fato executou? Não é simples, parece simples, mas não é. E aí o que eu precisei fazer? Monitorar isso aqui, e quando ela não executa, eu precisei adaptar, que é voltar lá para trás para gerar uma nova proposta. Porque quebra, né? Quando você começa a gerar proposta e vai executar, vai quebrar. E eu não sabia quando estava quebrando, né? Eu passei muito tempo, as propostas eram geradas lá e quando eu executar não dava certo, né? E o ciclo final é aqui, ó, atualização da memória, certo? Adaptação, se existir, adaptação, né? Não consigo ler aqui, não. Peraí. Resposta ao usuário e atualização da memória. Sem o tempo, né? Desculpa. Perdão. E aqui é o sistema de eventos, para vocês terem noção. Os componentes, eles ficam no barramento, criam um evento, coloca na fila, obtém um evento, ele consulta quem está escutando, entrega o evento e os componentes executam esses eventos, tá bom? Isso aqui é o fluxo de eventos que acontecem aí. Aqui tem muita história. Isso aqui, se eu pudesse, eu fazia um podcast só sobre isso aqui. Deu trabalho isso aí, viu? Prioridades, né? Como eu falei para vocês, tinha coisas que eram mais importantes do que outras. Então, eu tenho que criar... Aqui é uma classe. A minha classe de eventos, ela tem uma característica, né? um atributo, que diz que o evento é baixo, de baixa prioridade, média, alta e crítica. Né? Todos começam com medium, e aí, ao longo do tempo, eles vão mudando quando não é importante, tá bom? E o processamento paralelo, perceba que a quantidade de workers que eu vou colocando é a quantidade de atividades paralelas que eu vou executando aqui, tá bom? Aqui a gente já falou, não tem problema aqui. E aí, aqui será que está rodando já? Mais uma vez, aqui vocês... Vou até me aproximar aqui para... Aqui é a execução do assistente, tá bom?
Está em Python, né? Eu esqueci de falar isso aí. E olha só, isso aqui ele vai parar, né? Eu inicializo tudo, ó, tá? Publicou o evento, ó, todas as ações que já existem no meu agente já estão inscritas aqui na memória de trabalho. Está tudo inscrito, tá bom? Ações externas também, por exemplo, procurar na internet uma ação externa. E aí eu começo a perguntar, eu gostaria de encontrar um restaurante para jantar em Campinas, São Paulo. E aí veja só o passo a passo aqui. Espera aí que ele vai subir de volta. Calma. Passo a passo, ó. Processamento da entrada do usuário, ele vai atualizar a memória de trabalho, ele vai colocar um evento lá no barramento, ó, na memória de trabalho, ou seja, um turno de conversa foi adicionado, mensagem do usuário adicionada à memória de trabalho. Aí ele vai seguindo passo a passo aqui, tá? Ele vai entender a minha linguagem natural lá, texto processado, depois ele vai fazer uma análise da conversação, ou seja, ele quer inferir qual é a minha intenção, a intenção que eu tinha ali, e aí ele gera aqui uma estrutura de dados em dicionário, né? Dicionário não, dicionário. E aí ele tem uma descrição, ó, procurar um restaurante para jantar em Campinas, São Paulo. Ele já fez a inferência, a confiança 0.9. Gostaria de encontrar um restaurante para jantar em Campinas, foi a evidência que ele extraiu do que eu perguntei. E a categoria da minha informação é uma requisição, eu estou pedindo, né? E aí outra coisa que ele pediu, ó, repetir a solicitação. Ou seja, eu já perguntei isso aqui várias vezes, porque eu perguntei que eu estava testando para gravar o vídeo, né? Então, ele já sabia que eu estava perguntando isso aqui várias vezes, tá certo? Então, ó, categoria continuação. Procurar um restaurante em jantar em Campinas. Aí ele vai fazer uma análise da conversa completa, mostra que o papapá, ele está inferindo o negócio, tá bom? A intenção primária pode ter outras intenções, e quem vai dizer quem é primário ou não primários é a categoria do evento. Baixo, médio, alto ou crítico, tá bom? E aí ele vai atualizar, ó, a memória de trabalho com percepção. Ele adicionou um negócio lá, ó, novo, ó. Tá bom? O dado foi adicionado na memória de trabalho, a inferência adicionada à memória de trabalho, e aí ele vai colocar restrições caso ele tenha identificado isso aqui. Aí o ciclo de vida, que é aquele processo lá, ó, ele prepara o contexto, não tem nenhum, e aí ele vai gerar propostas. Aqui ele está gerando só uma, mas quando eu comecei a fazer, ele estava gerando 3, que é o máximo que ele gera, que eu setei. Aí tinha, por exemplo, tem umas propostas bem engraçadas, que era tipo assim, fazer um método ágil, não sei o quê, né? Coisa de desenvolvimento de código, né? Que é uma das ações que ele faz. E aí ele avalia essa proposta, ele não escolheu isso, e aí ele ficou com essa daqui, que foi escolher a melhor proposta, que foi essa daqui, ó. Fazer uma busca direta na internet, tá? Quando ele só gera uma proposta, essa proposta já é escolhida, tá? Mas às vezes tem 3, tem 2 propostas, e ele escolhe baseado num score específico. E aqui, ó, tá aqui, ó, Campinas oferece... Isso aqui eu estou usando o Tavle, tá aqui, ó. É uma API, e ele consulta, e aqui tem os 10 melhores restaurantes de Campinas, né? E ele vai pegar essa informação e ele deveria me responder. O triste é que eu dei a minha alma em vão, né? Porque quando eu tento ter outro turno de conversa com ele, como eu falei para vocês, foi implementado na sexta-feira, ele quebra, né? Ele está me dando sempre uma mensagem de fallback. E aí que está a questão da complexidade dessas arquiteturas, né? Tudo tem que estar rodando bem para que as coisas aconteçam, tá? E aí o ciclo de fim de decisão, eu não precisei adaptar, não teve nenhuma falha, tá? E aí ele termina aqui, na extração da resposta final, tá bom? E aqui no final, ó, demorou 7 segundos para me responder quais são os restaurantes. E aqui no final, eu atualizo a memória episódica com a coisa nova que aconteceu e também a semântica, tá aqui, ó, aqui embaixo. E eu não tenho uma regra estruturada de qual conhecimento ou procedimento eu guardo, eu só guardo tudo, tá? Porque foi uma decisão de questão técnica mesmo. Porque se eu fosse pensar nisso, eu não teria terminado. Aí é questão de próximos passos mesmo, tá bom? E aí ele cai no fallback aqui, ó. Ele não conseguiu continuar o meu turno de conversa, né? É uma coisa que eu tenho que resolver também. Mas você percebe que o processo ele existe, e o que eu tenho que ajustar é como eu passo essas informações para outro ciclo, tá bom? E aí os próximos passos são lidar com segurança, robustez da interação, que é esse problema que eu estou tendo, profundidade do aprendizado, né, questão de aprendizado contínuo, desaprender, questões éticas e viés e multimodalidade, porque agora ele só lida com texto, não lida com imagem, nem com vídeo, nem áudio, tá bom? E aí entra a questão da sumarização de atividades e contexto do usuário. Isso aqui é uma aplicação, tá bom? Então, o que é que eu estou esperando aqui? Aqui mudou o contexto, não é mais Koala. Aqui é uma aplicação
em que eu pego as inferências de atividades de vocês, a localização, e eu crio um diário sobre a vida de vocês, tá bom? Então é isso que a gente faz aqui. Eu vou acelerar um pouco, tá? E aqui a gente está usando o Extrasensory, tá? Principalmente esse daqui, que é o de 215 megas, mas tem outras modalidades do Extrasensory, tá? A gente está usando esse dataset e esse dataset aqui de localização absoluta, beleza? E aí o que acontece? Essa aqui é a arquitetura da aplicação. Eu tenho uma linha de comando, eu tenho as configurações de eventos, eu tenho um sistema de gatilho. Por exemplo, quando é que eu tenho que gerar um resumo da atividade do usuário? Isso tem que estar definido, tá? Quantas vezes por dia? O que é que eu tenho que esperar para engatilhar esse resumo? E aqui nessa implementação, nessa aplicação, tem dois tipos de gatilho. Um por contagens de inferência, ou seja, quantidades de atividades que eu consegui classificar do usuário, ou por tempo. No final do dia, a cada uma semana, a cada 3 dias, segunda, quarta ou sexta, tá? Por exemplo, tá bom? E aí eu faço todo o resumo daqui e no final eu tenho a resposta. Eu não vou entrar em detalhe nisso aqui, porque eu estou comendo muito tempo aqui, tá? E aí que é o resumo diário de um usuário do CST, tá? Ou seja, eu peguei lá no dia 23/11/2015 e o usuário fez isso aqui durante a tarde, ó. Gastou a maior parte do tempo dele na escola, 1 hora e 18 minutos, geralmente sentado, 58 minutos, e falando, né? Teve uma reunião das 15 às 15h59. Isso aqui são dados que foram inferidos do dispositivo. Está rodando o modelo, ele gerou a inferência de atividades, e eu estou usando essas labels para criar esse resumo de atividades, tá bom? E aqui ele encontra os padrões, ó, do usuário, né? O usuário gasta um tempo significativo de tempo na faculdade, né, na escola, sugerindo que é um estudante ou alguma atividade relacionada à acadêmica, né? E aí tem outras coisas aqui também, e a duração de cada uma das atividades, né? Aqui é um resumo semanal, ó, do dia 23/11 do dia 29/11, tá bom? Então, ele me lista aqui as atividades semanais e ele consegue identificar mudanças na rotina e atividades que não são usuais do usuário, tá? Então, ele identifica tudo, tá? Somente com a label aqui, beleza? Somente com a label do usuário. O que é que eu recebo? O ID do usuário do Extrasensory, a label que foi inferida e o timestamp. E eu consigo, olha a quantidade de informação que eu tenho. Aí você vai me dizer, meu Deus, privacidade e tal. É dado de sensor, né? Então, dado de sensor não diz quem você é, por exemplo, né? Então, quando eu tenho um modelo que consegue inferir atividades, só uma label lá, uma palavra, eu consigo ter essa quantidade de insights. Tá bom? Ó? Uma quantidade absurda de insights aqui. Aí tem até as recomendações, ó. Tá? Isso aqui, pessoal, eu não estou usando o GPS, tá bom? Não estou usando GPS. Aqui eu estou usando GPS. Agora eu consigo dizer onde é que ele está. Universidade da Califórnia, San Diego. Aí depois ele foi para o shopping ali, o Price Center Plaza. Eu consigo ter o tracking dele aqui, tá? Muito mais preciso. Quando eu uso os dados de localização, que também, de certa forma, não diz quem você é, tá? E aí eu explico aqui, ó, a narrativa. E aqui tem os desafios que foram encontrados, né? Converter dados de diferentes formatos, pessoal, é um problema, tá? Existem vários tipos de dados de reconhecimento de atividades humanas e padronizar isso é difícil, muito difícil, tá bom? Por exemplo, o pessoal da meta de representação tem um dataset com várias atividades que foram normalizadas, né, digamos assim. Aquilo ali é ouro, tá? Porque aquilo ali resolve um problema latente desse tipo de solução, tá bom? O volume de dados, né? Quando você pega, imagina, né, uma inferência a cada, no caso do Extrasensory, a cada 1 minuto tem uma inferência. Mas tem casos que é a cada 10 segundos, né? O volume é gigante. Como é que eu levo isso para um modelo de linguagem? Aí você tem que normalizar o negócio, né? Ó, padronizar, você tem que normalizar até o timestamp você tem que normalizar, tá bom? Tem um monte de coisa que você precisa fazer aqui. E aí está a aplicação aqui rodando. De novo, né? Perdão. Eu fiz um só para apresentação, ó, como eu sou dedicado. Olha aí, para vocês entenderem, né? Então, olha só aí, ó, etapa 1, inicialização da aplicação, ele roda tudo, ele extrai os registros, ó, e ele só pega, no Extrasensory, ele tem um grau de confiabilidade sobre a label que foi inferida, né?
Então, eu só pego as que são maior do que 0,5. Tá? E aí ele gerou aqui, processou as atividades, e eu gero o resumo no final. Ok? Olha só como é. E eu só peguei a tarde do cara, né? Imagina o dia todo, né? A madrugada, né? O dia todo do cara é muita coisa. Aí aqui tem várias APIs que são provedores de LLMs, mas eu estou usando o Grok porque eu gosto de coisa grátis. Tá bom? E aqui tem um resumo embaixo, tá? Eita. É o mesmo? É, né? Acho que é isso. O outro era o resumo semanal. Então, o que é que ele fazia? Ele pegava cada dia, resumia, e no final ele pegava esses resumos e criava um resumo semanal, tá bom? Essa é a diferença do semanal para o diário. Obrigado, pessoal. Agora é com o Alexandre, hein? Bom dia, pessoal. Meu nome é Alexandre. Para quem chegou depois do início da apresentação, nós somos do Instituto Eldorado. Meu nome é Alexandre, Sildolfo e Amparo. Nós estamos aqui só recuperando, né, mais uma vez, para quem perdeu, até porque já faz um tempo que a gente passou os primeiros slides, onde a gente deu o propósito geral de tudo que a gente está falando aqui. Então, a gente tem essa incumbência de olhar para o modo como uma pessoa interage com seu smartphone e de lá extrair uma série de informações de tal forma que você facilite o uso e dê informações semanticamente relevantes para o usuário, informações até que ele eventualmente não saiba, ou que ajude ele a realizar tarefas do dia a dia, e tarefas até críticas. Isso tem uma série de aplicações, em saúde, por exemplo, né? Que pode ter implicações muito importantes para a vida de quem está usando. Não só, ou seja, a gente não só está falando de uma facilidade de uso, né, do smartphone, de um jeito novo de interagir com o smartphone, mas também de aplicações socialmente relevantes, né? Então, a gente está nessa fase investigativa, realizar provas de conceito, né, práticas. Então, tudo que a gente está mostrando aqui tem passado por implementações práticas, né? E, no fundo, o que a gente quer é, no máximo que a gente conseguir, embarcar tudo isso dentro do smartphone. Porque, por razões até que o Sildolfo falou, muitas vezes você tem restrições de privacidade, por exemplo, você não pode sair compartilhando seus dados por aí, né, em servidores, vai saber o que é feito disso. E uma questão muito importante relacionada a isso, né, uma aplicação muito importante, é reconhecimento de atividade. Você não pode... Isso tem uma questão de privacidade muito séria envolvida nisso. Então, no máximo possível, a gente está querendo embarcar todas essas soluções. É um desafio muito grande, porque envolve modelos grandes. E aqui, dessa última sessão da nossa apresentação, a gente vai falar do contrário, nesse sentido, né? Porque muito tem se falado em IA generativa, e tudo isso é muito bonito, é muito útil, muito relevante, tem mudado a nossa vida, mas o machine learning, vamos dizer assim, clássico, né? Não sei se é o melhor adjetivo, mas, enfim, para fazer um contraponto com essa IA generativa, ele também tem seu lugar. E é o que a gente vai mostrar aqui nessas apresentações, porque no fundo, a gente achou por bem investir o nosso tempo, o nosso esforço ali do Instituto Eldorado em desenvolver um ambiente onde a gente possa realizar experimentos dentro dessa área específica de reconhecimento de atividade humana dentro de smartphones, né, smartphones especificamente Android. E isso tudo está recuperando ainda, né, todo o contexto do que a gente tem falado aqui nessa apresentação. Isso está dentro desse agente cognitivo que a gente tem o intuito de implementar, que vai olhar para o contexto de uso. E aí, numa dessa, a atividade que o usuário está fazendo com o smartphone é muito importante de você ter essa ciência para você saber a atividade pontual num determinado momento,
você ir acumulando essas inferências dessas atividades para formar um contexto mais geral, um contexto diário, que é esse que o seu Dolfo apresentou agora há pouco, um contexto semanal, às vezes um contexto mensal, onde a gente pode aí sim ter uma base de conhecimento mínima para a gente começar a entender realmente como é que é o uso desse usuário e aplicar coisas como, por exemplo, detecção de anomalias, que é uma área também de pesquisa aí vasta, né? E detecção de anomalias pode, nesse caso, servir, por exemplo, para segurança, para saúde, etc. Então, parar com blá 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 aqui e a gente resolveu especificamente adotar aprendizado federado nessa solução, né, que a gente chama de EdFL. Por que o aprendizado federado? Então, vai uma lista, né, uma lista de benefícios, né? Privacidade e segurança, então você tem o treino do modelo sendo realizado no dispositivo Android, você não compartilha os dados dos sensores, né? Então lembrando que reconhecimento de atividade humana é feita a partir dos dados dos sensores dos smartphones, e a gente tem que reconhecer que um smartphone é um computador complexo, com uma série de sensores interessantes para a gente com isso, né? E a gente quer explorar essa capacidade. Nós temos também um outro benefício, a transferência de dados reduzida, porque justamente você não vai precisar enviar os dados dos sensores para um servidor para ele fazer essa inferência, ou esse treino, melhor dizendo, antes da inferência, o treino do modelo. Então você tem uma economia de rede. E se a gente for lembrar que se a gente aqui em Campinas, Barão Geraldo, Blaus, a gente tem até uma conexão razoavelmente boa, nós sempre temos que nos lembrar que nós estamos num projeto que a gente está para desenvolver coisas para o Brasil, e o Brasil é muito diverso. O Brasil é muito desigual. Essa conectividade ela não é assim em vários outros lugares do Brasil. Então, você ter algo que você consiga economizar essa banda de rede é muito interessante também por isso. Outra questão é a colaboração, né? Você tem treino de modelos distribuídos em vários dispositivos. E aí você tem uma diversidade de fonte de dados, porque muitas vezes é difícil você conseguir dados, né? E aí o treino federado ele tem esse grande trunfo, que é você conseguir adquirir uma quantidade razoável de dados que de outra forma seria mais difícil. Escalabilidade, acomodar um grande número de clientes. Então, já cliente é um jargão dentro de aprendizado federado para dizer que é o carinha lá na ponta, que no nosso caso são smartphones Android, que efetivamente vai realizar o treino do modelo. Robustez, generalização, né, permite que datasets diversos sejam distribuídos potencialmente, né, levando a modelos mais generalizáveis. Tá? E heterogeneidade de dados, né? Então, essa é sempre um desafio, você trabalhar com dados heterogêneos, e a natureza diversa desses dados heterogêneos pode levar a modelos mais robustos, com maior generalização. Pode levar, depende do seu projeto, depende de todas as condições. Né? E ainda mais aqui, que, enfim, a gente tem uma heterogeneidade grande de modelos de smartphones, a gente não consegue cravar, né, qual que é o tipo de modelo que o usuário está usando, qual que é a característica mínima, e até por isso a gente persegue, com esse trabalho aqui, ter modelos os menores possíveis para ser treinados, por dois motivos. Né? Primeiro, porque a gente está está lidando com um ambiente embarcado, onde as restrições computacionais inerentemente são grandes, e depois que é isso, a gente tem essa diversidade, Brasil, onde a gente tem smartphones muito simples, né, muitas vezes nas mãos das pessoas, então não dá para a gente garantir que o usuário vai ter sempre um smartphone high-end lá. Isso não é a nossa realidade. Né? Então, retomando até, né, nessa minha tentativa aqui de a gente retomar o nosso propósito, aqui a gente não perder de vista o nosso propósito geral, retomei essa questão do contexto, né, que é uma coisa que o Sudolfo falou da última parte dele, para você fazer um journaling, ou ser um diário, um semanário,
de uso do usuário. Então, imagina que a gente vai chegar num ponto onde a gente tem vários modelos treinados, um para cada smartphone, né, que participou do treino federado. No final do treino, a gente tem um modelo para cada um. Então, a gente está habilitado a fazer uma inferência. Então, a partir dos dados dos sensores do smartphone, aqui eu estou citando alguns, giroscópio, acelerômetro, GPS, magnetômetro, áudio, microfone, muito importante também, né? A gente faz um pré-processamento e aí ele consegue inferir, né, as atividades com uma cadência qualquer que a gente pré-determine. E aí a gente tem isso para N, sendo que N é o número de usuários participantes desse treino federado, e para um desses usuários, a gente vai ter ao longo do dia, do tempo zero, que crava o início do dia, até o tempo final lá do dia, a gente vai ter inferido com uma cadência também pré-determinada as atividades. Isso entra naquela base de dados, aquele agente cognitivo que o Sildolfo mostrou, e aí a gente tem esse agente, aí sim entraria um LLM para fazer um journaling e dizer alguma coisa relevante, né, semanticamente, para o usuário, enfim, fazer até alguma ação, ter um agente mesmo que faça alguma ação no smartphone a partir daquelas informações, tá bom? Mas o modelo, e eu vou tentar mostrar para frente aqui, né, que o modelo que a gente está usando para fazer esse treino do reconhecimento de atividade humana, ele é um modelo que não é um modelo generativo, ele é um modelo muito pequenininho. A gente vai ver que a gente conseguiu, com uma MLP muito pequenininha, com bem poucas camadas, fazer esse reconhecimento com uma acurácia razoável. Tá bom? Então, esse é o nosso big picture aqui, né? É onde a gente quer chegar. E aí eu vou começar a entrar nos detalhes. Então, o EdgeFL, que é esse ambiente que a gente está desenvolvendo, tá? É um ambiente de experimentos para Federated Learning em dispositivo de borda, né? E aí ele tem 3 submódulos, né? A gente bateu o EdgeFL lá no GitHub, a gente vai ver que ele é composto por 3 submódulos. Um é o Save Model, que é o gerador de modelos em formato TensorFlow Lite, especificamente, né? E em multi-assinaturas, porque ele é essa versão, a partir da versão 2.5, se não me engano, do TensorFlow Lite, você consegue gerar modelos, né, em arquivo que ele seja multi-assinaturas, ou seja, o mesmo arquivo, ele é capaz, ele tem um entry point de treino, ele tem um entry point de otimização de coeficientes, ele tem um entry point de down-get dos coeficientes, ele tem um entry point também de inferência, tá bom? Então, dentro do mesmo arquivo .tflite. Ele tem também um outro módulo, que é o server, é um servidor que é uma aplicação web, onde ali tem uma gerência de configuração do treino em si, onde ele configura, por exemplo, hiperparâmetros do treino federado, ele salva os resultados dos treinos de cada um desses clientes participantes do treino federado, armazena os experimentos em si, etc., né? Uma série de funções dentro desse servidor web. E ele tem a aplicação Android em si. É um outro submódulo dentro do EdgeFL. Então, ele é o cliente. Aqui ele carrega o modelo. Então, lá no servidor, a gente vai ver isso nas telas, né? A gente consegue configurar, a gente consegue subir um modelo, subir um dataset ali, registrar ele dentro da base de dados, e na hora da gente configurar o experimento, a gente fala, eu quero usar dentro de todos esses datasets e todos esses modelos que eu registrei, eu quero usar nesse experimento que eu vou fazer, este modelo aqui e esse dataset aqui. Faça o download deles nos meus clientes. Então, aí bate lá no código do cliente, que esse código aqui, ele está em Kotlin e Java, né? Ele carrega o modelo dataset, treina o modelo, faz a comunicação via protocolo gRPC, que é o protocolo usado pelo Flower, que é o framework de Federated Learning que a gente usou, que a gente escolheu, e faz o log de métricas e profiling também, ou seja, consumo de memória, consumo de CPU e bateria do dispositivo.
Aqui é a tela de configuração do servidor web, tá? Então você tem alguns submenus aqui, o menu de dataset, onde você registra o dataset, ou datasets, você pode registrar N datasets aqui, registro de modelos, as configurações, os hiperparâmetros do treino federado, uma tela de run, onde você vai efetivamente executar, pedir para executar um modelo, e selecionando dentro daqueles datasets e aqueles modelos que você carregou, qual deles você vai usar no seu experimento, e uma tela de monitoramento do experimento. Então aqui, abrindo, né, cada um daqueles submenus, dataset, como eu disse, no menu de dataset você registra um ou mais datasets aqui, quantos você quiser, vai para uma base de dados SQLite lá, tal. E você pode, para cada um deles, tanto modelo quanto dataset, registrar, subir um metadado aqui, num arquivo texto de metadados, onde você descreve aquele dataset, aquele modelo, do jeito que você quiser. Fica lá registrado na base de dados e você pode recuperar. Aqui o submodelo, o submenu dos hiperparâmetros, né, da configuração do treino federado, onde você diz onde é que é o endereço, né, onde está rodando o servidor Flower, né, que o Flower, lembrando, é o framework de treino federado que a gente está usando aqui, tá? É um open source. A porta onde ele vai escutar e a versão do Flower. Dependendo da versão do Flower, a gente implementou até a versão 1.8. Dependendo da versão do Flower, muita coisa muda, você tem que ter muita coisa diferente no código lá, por isso que está parametrizado, tá bom? E a tela de run, onde você diz hiperparâmetros, né, do treino federado, o número mínimo de clientes que tem que estar disponíveis para você realizar o treino, o número mínimo de clientes para fazer a avaliação do modelo, né, o teste do modelo, quantidade de rounds, né, de treino federado, né, round de treino é isso, né, para quem não está acostumado com o treino federado, o cliente começa a treinar o modelo com uma quantidade de épocas que você pré-define, com um batch size que você pré-define, terminou aquele treino, ele pega os coeficientes do modelo resultantes, né, os coeficientes resultantes do modelo, envia para o servidor, cada um dos clientes faz isso, o servidor agrega esses coeficientes todos num novo modelo, segundo um algoritmo qualquer, existem vários tipos de possíveis algoritmos, e envia de novo o novo modelo para ser treinado num próximo round. Então, esse é um round de treino federado, tá? E dá o start lá. E aí, por fim, a tela de monitoramento, onde você tem uma tabela aqui que dá informações do cliente, né? Que tipo de smartphone que o chipset dele, umas informações que estão lá dentro, memória que ele tem, RAM, o timestamp aqui, né, do atual, né, do experimento, qual que é o status, no caso aqui ele está em idle, né, esperando iniciar um treino. Aqui tem mais informação, aqui um log e monitoramento, tá bom? Aí depois, e aqui só para dizer, você tem um botão aqui onde você consegue recuperar os logs, um histórico dos treinos, né? Também dá para fazer isso. E aí o histórico, falando nisso, o histórico dos treinos, a hora que você clica lá na tela anterior, o histórico, ele aparece aqui, o histórico dos treinos, né? Um para cada linha, em ordem aqui de crescente de timestamp, de quando que foi executado aquele treino. E aí, a hora que você clica em um desses treinos aqui, ele mostra os resultados do treino. Então, para cada smartphone cliente, ele mostra 3 arquivos, né? Learning, que é o resultado de métricas do treino, né? Acurácia, basicamente acurácia e loss, ao longo do tempo, né? Em todos os rounds de treino, federado, logs específicos, logs gerais, né, do treino, e profiling, que são as informações de consumo de CPU, consumo de memória e bateria do smartphone ao longo do treino federado. Aqui, já no aplicativo de inferência, né, então, eu estou dando um pequeno salto para dizer que o EdgeFL, que é o aplicativo de treino, se comunica com o segundo aplicativo, que é um aplicativo de inferência,
que ele faz o seguinte, você consegue, nesse menu inicial aqui, escolher um dataset, né? Que esse dataset é o seguinte, ou você escolhe essa opção Real Time aqui, que ele vai ler os dados locais dos sensores do smartphone, tá? Que seria o modo normal, né? Que a gente espera que seja, ele ainda não está implementado, de uso, né, desse aplicativo. Mas também você consegue fazer simulações, assim, então você consegue inferir a partir de um dataset que você tenha pré-carregado em memória também. E nesse caso aqui, na verdade, ele vai funcionar basicamente como um teste, né, porque é um dataset que vai conter para cada amostra qual é o label, né, daquela amostra. Tá? E aí, na hora que você clica aqui no Start, ele sai mostrando nessa área principal, aqui nessa área maior aqui, uma linha, né, para cada atividade reconhecida. Se ela está em verdinho, quer dizer que bateu com o esperado, se não, está em vermelho, a hora que você passa o dedo em cima lá, ele fala para você qual que é o esperado. Então, só para dizer que a gente tem dois aplicativos, um que conversa com o outro. Então, aqui, como é que é o aplicativo de inferência funcionando, né? Então, ele vai lá, o EdgeFL subiu aqui e falou, terminei o treino, tem um modelo novo. Opa, beleza, vou abrir, aí o usuário clica aqui, dá um update no modelo que o EdgeFL me informou. Beleza, escolhi o dataset, né? Vou escolher o dataset agora, dou um start, ele sai fazendo uma inferência das atividades, uma por linha, tem algumas aqui que ele errou, tal, e aí ele mostra, né, qual que é o esperado, né? Aí, nós resolvemos fazer um experimento, né? Então, falei daqui para trás na construção, né, nas linhas gerais desse aplicativo, desse ambiente, melhor dizendo, né, para treino federado, e aqui eu vou falar de um experimento específico que a gente rodou. A gente escolheu o dataset Extrasensory, que é um dataset que a gente tem estudado ele há algum tempo, que nos parece ainda, mesmo depois de um tempo estudando ele, que ele tem... Dá para tirar bastante coisa dele ainda, porque ele tem algumas características interessantes. Primeiro que ele é coletado in the wild, isso quer dizer que, diferentemente de outros, talvez a maioria, dos datasets de reconhecimento de atividade humana, onde nesses outros datasets, para reconhecer, né, para adquirir os dados, isso foi feito em ambiente controlado, em ambiente fechado, com atividades pré-definidas, onde o usuário muitas vezes tinha que colocar o smartphone numa determinada parte do corpo, ou num bolso, ou numa pochete. Então, um ambiente muito controlado, bastante restrito, né, no sentido, se a gente for pensar em como é que os smartphones são usados na vida real, né? Eu estou usando no bolso, tem gente que gosta de usar no bolso da frente, tem gente que gosta de usar numa bolsa, tem gente que gosta de ficar segurando, enfim. Esse não, o que acontece? Eles construíram um app para adquirir os dados de sensores, né? Isso foi em 2015 que foi adquirido esse dataset, e selecionaram 60 participantes e falaram, saiam pelo mundo. E aí eles saíram pelo mundo fazendo as atividades deles. Então, in the wild nesse sentido. Então ele tem uma proximidade maior, imaginamos, né, com a vida real, né? Por conta disso, ele é altamente desbalanceado. Então, aqui tem alguns exemplos. Esse aqui é um fold de dados, aqui, depois vou falar o que é fold no nosso caso, mas você vê, a gente tem 6 classes. Ele é um dataset com 51 labels, tá? 51 classes. Escolhemos 6 aqui, eu vou dizer depois por quê, mas são as 6 classes de estado corporal, né? Tem 3 classes de estado de pausa e 3 classes de movimento. Então, aqui, por exemplo, tem andando de bicicleta, correndo, andando, deitado, parado e sentado. Tá? 3 de pausa, 3 de movimento. Aqui, preciso dizer que é uma escala logarítmica. Então, vocês veem que isso aqui é um somatório de de 48, dados de 48 participantes do dataset. Extremamente desbalanceado entre as classes. Além disso, aqui embaixo, no segundo e no terceiro gráficos aqui, tem dados de 2 participantes escolhidos ali. Então você vê que, além de ter desbalanceamento entre as classes, tem desbalanceamento entre os clientes, entre os participantes. Por quê? Esse participante aqui, por exemplo, ele só teve dos 6 labels, ele só teve 2.
Esse participante aqui, dos 6 labels, ele teve 5. Então, é extremamente balanceado. Isso é um desafio. Tá? Vou voltar aqui. Ele, apesar de ser um dataset multilabel, ou seja, para cada amostra, ele pode ter mais de uma label classificado para aquela determinada amostra. Isso para a gente, para a aquisição de contexto do usuário, é muito interessante, porque ele vai falar que, olha, estou parado, sentado, mas estou no bar, e também estou conversando com os amigos, e também saí do trabalho. Então, por isso que eu falo, é um dataset que não tem informações somente de estado corporal, como muitos datasets de hard têm. Ele tem um contexto maior. Isso para a gente acha que é interessante, pretendemos continuar explorando isso até onde der. Tá? 60 participantes. Então, nesse experimento, a gente pegou, dos 51 labels, somente 6, que eles são mutuamente exclusivos. Então, a gente reduziu, né, fez uma simplificação de um problema que originalmente multilabel para um problema multiclasse. 225 features extraídas desses sensores aqui: acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, GPS, áudio e estado do telefone, se o telefone está em cima da mesa, enfim. Aí aqui a gente propôs um método, né, de Federated Transfer Learning para reconhecimento de atividade humana, dividido em 2 fases. Nessa primeira fase aqui, ela roda em Python, num servidor de machine learning, né, offline. A gente seleciona dados de 12, seleciona um conjunto de 12 clientes, 5 folds. Para cada fold de validação cruzada, a gente seleciona 12 clientes dentro dos 12, dentro dos 60, 12 participantes dentro dos 60 do dataset. Dos 48 restantes, a gente põe todos eles dentro do CSV e faz o treino de um modelo. E esse modelo é dividido em 2 partes, um base model e um head model. O modelo que é treinado no smartphone é somente o modelo cabeça, o modelo head model. O modelo base model ele vai servir para a gente como extrator de características, porque lembra que a gente tem uma quantidade bem grande, é uma dimensionalidade bem grande, são 225 features de entrada. Então ele vai reduzir, ele vai extrair as características, e a gente pode pensar que também funciona como um redutor de dimensionalidade, né? E aí, uma vez treinado o modelo base model, esse treino do modelo base model é feito offline, numa GPU, a gente congela os coeficientes e extrai a última camada. Isso aqui é tudo MLP, né? Extrai a última camada densa de MLP e o softmax, e aí empilha depois lá, gera esses modelos em formato TensorFlow-Lite, onde eles são empilhados. Então, o modelo bottleneck, que é o modelo base treinado com os coeficientes congelados e extraído a última camada densa, ele é empilhado em cima do modelo RED. E o modelo RED ele é bem pequenininho, porque a ideia é que o modelo base ele já saia na frente com o conhecimento acumulado do reconhecimento de atividade, e com isso a gente possa ter um modelo RED pequeno, que é o que a gente deseja, como eu já falei aqui. E aí, por que ter um modelo pequeno? Bom, porque a gente está falando de dispositivos de borda, treino. Porque normalmente quando se fala de Edge AI, a gente fala geralmente de inferência. Aqui a gente está falando de treino de modelo em smartphone. Então, como a gente nesse agente cognitivo já vai ter LLM para lá, para cá, LLM multimodal, que já é um grande desafio de você embarcar, a gente não pode ficar sobrecarregando mais. Então, na medida do possível, se a gente puder ter um modelo pequeno, tanto melhor. Então, vantagens, né? Menor esforço computacional, maior variedade de modelos, menor esforço computacional significa economia de bateria, né? Maior variedade de modelos comerciais, né? De dispositivos, como eu falei, isso tem a ver com essa diversidade que a gente tem, né? Principalmente no Brasil. Menor tempo para treinar o modelo, menos dados a serem transmitidos para o link cliente-servidor, que você transmite os coeficientes do modelo, baixa latência de comunicação. Então, métricas desse experimento, né, acurácia balanceada, que é a sensitividade, a média entre sensitividade e especificidade, e uma loss balanceada também, onde a gente tem esse coeficiente aqui, φ, né, que ele faz um balanceamento daquelas classes, tenta balancear aquele desbalanceamento extremo entre as classes
que eu falei previamente. Tá? Esse aqui é um exemplo de um modelo resultante de um dos folds de validação cruzada. Você vê que são duas MLP. Esse aqui é o modelo base, né, o modelo bottleneck, na verdade, depois do modelo base treinado, com a última camada densa extraída e os coeficientes congelados. Né? Então, ele tem poucas camadas aqui densas, e aqui é o modelo RED, que tem simplesmente duas camadas densas, uma com 24, outra com 16 neurônios, uma dropout e uma softmax. Só isso. É isso aqui que você vai treinar. Isso aqui significa menos de 2.000 parâmetros. Isso é nada. Tá? E o tamanho do arquivo, .tflight, o arquivo do modelo, a gente está acostumado a ver arquivos de modelo, a hora que a gente vai, modelo generativo, né, LLMs, quando a gente vai tentar embarcar arquivos de gigas de tamanho, esse arquivo tem 324K bytes. Então, os modelos comerciais, né, dos smartphones, a gente trabalhou com 12 clientes, né, 12 smartphones, de 4 modelos diferentes. Aqui são os 4 modelos, né, essas 4 primeiras linhas, e aqui a gente está colocando a pontuação Antutu, né, para quem conhece, aí, é uma pontuação que tem a ver com a performance do smartphone. Então, o maior deles aqui é 750 mil pontos, e a guisa de comparação aqui, a gente botou também um modelo high-end, o Galaxy S25, que não é o modelo mais high-end dentro do S25, tem o S25 Ultra, né, que é o mais high-end, é um intermediário que tem 2 milhões de pontos. Então, a gente está bem longe nos modelos high-ends aqui. Né? Então, a gente tem modelos de 214 mil pontos, né, um décimo aí, comparativamente, assim, né? 5 minutinhos. Acurácia balanceada, resultados, né? Já resultados. Acurácia balanceada, isso aqui é a média dos 5 folds, com um desvio padrão para cima e para baixo. Tá? Então, ponto 8 aqui. Né? Tempo de execução. Isso aqui é interessante porque todo aquele nosso esforço de conseguir fazer um federated transfer line para a gente conseguir um modelo pequeno, parece que deu resultado. Porque a gente tem uma média de menos de meio segundo por round de treino. E se a gente for lembrar da acurácia balanceada que em menos de 40 rounds o modelo já convergiu, a gente vê que em 40 rounds significa menos de 20 segundos. Ou seja, a gente consegue treinar esse modelo de classificação de atividade humana com aquelas restrições que a gente botou. Por enquanto, a gente está trabalhando com 6 labels, né, um modelo multiclasse, com uma acurácia aí da ordem de 0,8 na média, e esse treino todo vai demorar 20 segundos. Então, mesmo com o smartphone menos performático que a gente teve, ele demorou esse tempo também, né? Então, a gente pode ver que mesmo para o smartphone mais simplesinho que a gente tem, que é o M32, que chegou a ocupar 100% da CPU, se a gente for pensar que esse treino todo demora 20 segundos, dá bem para você programar isso para uma hora que o usuário não esteja usando o smartphone, de madrugada, enfim. Né? Consumo de memória, tá? Então, chegou aqui no máximo 60% de RAM, coisa do tipo. O que eu tenho aqui? Sim, pronto. 3 minutos finais aqui para mostrar a tela do configurador web. Então, aqui eu já estou com, no caso 9 aqui, tá? Clientes. Aqui eu já tenho um cliente esperando, né? Está em idle lá esperando para ver o que acontecer, quando que alguém vai pedir para ele começar a treinar, né? Vou fazer o treino federado. E aqui eu vou mostrar a tela de um cliente novo, onde eu vou subir o aplicativo do EdgeFL. Daqui a pouco vai subir. Subiu o aplicativo do EdgeFL, comunicou com o servidor, daqui a pouco ele vai aparecer aqui, esse smartphone novo, é um Motorola aqui, né? Aqui, esse cara aqui. Já está em idle, então eu vou apagar essa tela aqui, porque eu vou fazer o mesmo procedimento nos outros 7 smartphones para participar desse treino federado aqui. Tá? Então, eu fui lá na mão, subindo um por um, né? Nos smartphones, então, está já aparecendo mais um, né? Vão aparecendo aqui até completar os 9 clientes que eu estou querendo, né, para esse treino federado. Mais um, aqui tem um Samsung, outro Samsung aqui e tal, Blaus, né? Todo mundo em idle aqui esperando para ver o que vai acontecer. Aí eu subo lá, né? Veio todo mundo, tá? Contar aqui, a gente tem 9 clientes esperando, né, o treino começar. Então aqui eu tenho parâmetros já configurados do treino, dou start no treino, inicializando o treino, as configurações do Flower, o Flower começou, né?
o servidor, né, Flower, começou, aí está treinando. Então aqui ele vai fazer, olha, estou fazendo download do dataset, mas como esses datasets já estavam pré-carregados, ele falou, dou skip aqui, porque eu já vi que o dataset que você quer que eu use e o modelo que você quer que eu use, eu já tinha em memória. Dou skip. Começa a treinar. Round 1, round 2, acho que eu selecionei 5 rounds de treino, não lembro direito. Treinou round 1, round 2, round 3. Daqui a pouco ele termina. Aí, treino completo. Tá? Eventualmente, na vida real não vai ser assim, cada um vai começar num tempo diferente, mas esse, de novo, é um ambiente de experimentos. Né? A gente está falando de provas de conceito, né? Uma TRL mais baixa, tá bom? Treinou todo mundo aqui, beleza. Estou vendo aqui se realmente terminou para todo mundo, porque pode ter um cliente lá que demorou um pouco mais, tal. Treino completo. Popou aqui, blouse. Volto lá para eu ver na tela de History qual que é o meu treino. O treino ele está lá no fim da fila, esse treino que eu acabei de fazer. Clico nele, né, esse treino aqui. Clico nele, está lá. Todos, né, para cada um dos 9 clientes, 3 arquivos. Né, learning, métricas, de resultado de métricas, logs, né, do treino e profiling, consumo de CPU, memória e bateria. Lembrar que para esse experimento que eu mostrei aqui, a gente não falou de consumo de bateria, como foi o resultado, porque não houve queda significativa de bateria durante o treino, porque ele foi muito curtinho, como eu falei. Então, outra vantagem da gente ter um modelo pequeno. Tá certo? Muito obrigado. Luiz, temos tempo para perguntas? Quem que está? Da produção aqui, Inara. Um minuto, uma perguntinha? Deixa eu passar, mais um. Deixa eu passar o microfone aqui. Bom dia, queria parabenizar o projeto, achei muito interessante. Minha pergunta é para o Sildolfo. Você falou que o Koala tem aquele problema da continuidade na conversa. Queria saber se você tem alguma noção do caminho que você vai tomar para resolver esse problema. Eu já tentei alguns, né? Porque, assim, para que a conversa continue, ele tem que fazer a conclusão da ação da inferência, né? Da intenção do usuário. E aí, alguns caminhos que eu trilhei foi melhorar o prompt, né? Porque como tem LLMs ali para gerar proposta, porque como tem uma estrutura de dados que tem que ser respeitada para que o processo continue, o meu prompt ele tem que garantir que o resultado final do meu LLM ele tenha algumas características, né? Geralmente a gente espera um JSON, né? Lá no resultado final. Então, uma das coisas que eu fiz foi experimentar a melhoria do prompt. Não tive resultados. Tá? Não tive resultados porque, de fato, ele estava gerando as ações que é esperada, e a ação esperada é continuar o turno de conversa. Né? Então, eu peço para que o meu agente ele entenda que eu tenho que fazer outra pergunta para que eu tenha um novo turno de conversa. Mas só que isso não resolveu. Né? E, de fato, a coisa é um pouco mais profunda. Então, provavelmente, tem uma classe que se chama Decision Manager, né? Que é a classe que vai decidir qual é o próximo passo. Então, provavelmente, o problema está nessa classe. Né? Então, eu tenho que investigar onde é que está quebrando. Né? A quantidade de logs que eu já gerei para ver onde é que está o problema não foi brincadeira, né? Mas provavelmente está sendo em algum lugar que tem que tomar alguma decisão para continuar o turno. Porque assim, a resposta está sendo gerada, as ações estão sendo geradas, ele inferiu a intenção, ele gerou a resposta da intenção, mas só que para continuar o próximo turno, alguma decisão está sendo tomada errada. Aí eu tenho que investigar isso. Como eu falei, foi sexta-feira, né? A alma está se recuperando ainda. Tá? Então, talvez o próximo passo seja ver o processo de decisão. Obrigado. Tem mais perguntas, pessoal? Tinha mais uma aqui ou não? Você tinha fazer pergunta ou não? Sobre o seu projeto,
Quando você está falando em treinamento federado, você lastreou a informação inferência. E você, inclusive, coloca isso aí no seu arquivo de log lá depois, né? No seu profiling. Você pega as informações de inferência e insere no profiling, se não me falha a memória. Mas por que é importante a inferência, sendo que você está fazendo o seu treinamento na própria unidade, no próprio celular? Não, acho que não ficou muito claro, né? Eu fiz um pouco de confusão. O fato é o seguinte, a gente tem 2 aplicativos. O que eu falei mais tempo é o aplicativo de treino, que chama EdFL. Ali os resultados dele não são de inferência, são resultados do treino do modelo. Então eu vou falar de acurácia e loss para cada um dos rounds de treino, né? O outro aplicativo que tem, ele vai usar esse modelo que foi treinado nesse primeiro aplicativo para realizar a inferência. Porque, no fundo, a hora que esse modelo estiver treinado, o que eu vou querer fazer é uma inferência da minha atividade. Então, existe um segundo aplicativo, que aí esse aplicativo ele entra naquele... Ele sim que faz o gancho, ele faz a ligação com o agente cognitivo, que é toda essa conversa que a gente falou aqui. Então, acho que não ficou muito claro, mas só para esclarecer até para todo mundo, né, que a gente falou de 2 aplicativos. O segundo ele vai fazer a inferência a partir do modelo treinado pelo primeiro aplicativo, que é o EdFL. Sim, dona Inara. Café, né? Está todo mundo precisando. Muito obrigado, pessoal.